Tudo de bom pra vocês, muito obrigado por você estar aqui no nosso canal e aqui é notícias do Flamengo pra vocês aqui no canal Meu Mengão React e nós vamos aqui analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a preparação do Flamengo. Estreia da Libertadores da América, o Flamengo está no Equador e vai enfrentar o Alcas na estreia da Libertadores da América e nós vamos aqui analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre as mudanças que o Flamengo está realizando na escalação. Nós vimos na partida contra o Fluminense uma escalação totalmente diferente do que costumamos ver. Inclusive o Vitor Pereira, ele foi até criticado no início da partida pelo fato de que ele escalou um Flamengo totalmente diferenciado do que costumamos ver. Inclusive até o Gabigol estava no banco. E nós vamos aqui analisar porque qual será a escalação que ele vai fazer para essa partida. Nação, explode o dedo no like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você sempre receber as notícias do Mengão. Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos agora para as notícias do Flamengo. De passagem. Tudo bem, companheiro? Bom ter você aqui com a gente. Bom pra gente. Fala, William. Abração pra você, pro Pedro, pro Zé, pro Capita, trabalhando monstruosamente, o grande Fábio Luciano. Um abraço pro fã de esportes. E eu tô, assim, super lado a lado com o Flamengo, porque a gente tá aqui na concentração, no hotel do Flamengo. Essa é uma das salas dentro do hotel onde o Flamengo está hospedado. Diferentemente dos tempos em que o Zé e o Fábio jogavam, os atletas não ficam perambulando por aqui, os dirigentes não ficam perambulando por aqui, até porque o Flamengo veio com da sua alta cúpula diretiva, veio com um contingente menor, né, para o jogo de amanhã. Então o presidente Rodolfo Landim não veio, o vice Marcos Braz também não, é o Bruno Spindel, que é a autoridade máxima aqui da cúpula rubro-negra, mas assim, tempos atuais, saguão do hotel é um lugar de muita tranquilidade. Um ou outro integrante da comissão técnica eventualmente desce, coloca a cara aqui para fora e volta. Me chamou a atenção, e é claro que é compreensível, né? Não é perto, o Brasil e o Equador são países distantes, não é barato, é apenas o primeiro jogo da fase de grupos, mas assim, muita tranquilidade. Tivemos um total de 0 rubro-negros, torcedores do Flamengo, presentes em porta do hotel, na chegada do time. Para não falar que é 000, hospedados aqui no hotel, mesmo que a gente e que o Flamengo está, tem uma família de brasileiros, né? O pai, a mãe e 2 filhos pequenos, brasileiros residentes na Colômbia, e aí é um país mais pertinho, que vieram para cá, ainda sem ingresso, mas para assistir o jogo do Flamengo amanhã contra o Alcas. Mas assim, um ambiente de enorme tranquilidade em termos de movimentação, e eu diria, William, que não dá para dizer que é uma enorme tranquilidade, porque o Flamengo ainda vive um ambiente de pressão, mas comparado com a fervura do Caldeirão, que a gente tem acompanhado desde o Mundial de Clubes, eu diria que o jogo de amanhã contra o Alcas é o jogo que o Flamengo chega mais tranquilo. Se a gente olhar para Mundial de Clubes, Supercopa, Mundial, Recopa, os clássicos do Campeonato Carioca, a semifinal com o Vasco e a primeira final com o Fluminense, o jogo de amanhã é o jogo em que o Flamengo chega menos perturbado, mais tranquilo e, convenhamos, bastante favorito para enfrentar o simpático time do Alcas, William. Simpático, campeão equatoriano. E é bom lembrar, né? O Flamengo volta, né? Ele estreia na Libertadores no local, né? No país onde deixou a Libertadores o ano passado, com o título, inclusive, né? A vitória lá sobre o Atlético Paranaense. Então o ambiente, né? O local é bom, o local tem bom astral, o ambiente é bom. Boas recordações, recentes, inclusive. Mas ainda assim a gente pode começar a achar algumas coisas assim, tipo Gabigol, Pedro, essas conversas aqui que a gente está tendo desde o último fim de semana, como é que vai ser, o Thiago Maia tá fora, enfim. A gente pode começar a discutir uma série de assuntos aqui. Ô Zupá, vou começar com você aí, já que você está em loco. Para você, Gabigol, porque é o grande assunto. Depois da declaração do Gabigol, depois como foi o último jogo, é bom dizer que o Gabigol ficou fora também por uma questão física, é bom que se diga, mas teve a conversa. Gabigol e o Vitor Pereira. Na tua opinião, esse jogo contra o Alcas, para os dois, para um dos dois, qual dos dois seria se for um apenas? O meu palpite, e aí é só palpite mesmo, né? Porque acompanhar de perto times treinados pelo Vitor Pereira torna mais difícil essa missão, porque nem os jogadores sabem quem vai jogar, né? Na maioria dos casos, das vezes, os jogadores ficam sabendo algumas horas antes, e o Vitor Pereira deixou claro no pós-jogo, na entrevista pós-jogo de sábado, que ele acha humanamente impossível repetir a formação nesses jogos todos. Então, de uma forma ou de outra, ele vai mexer. Então, a minha impressão
é que o Gabriel joga amanhã contra a equipe do Alcas. E acho que jogará como centroavante. Tô desconfiado que ele vai dar uma segurada no Pedro, até pensando no jogo de sábado que vem contra o Fluminense. Então o meu palpite, e aí não é informação não, é palpite mesmo, é que o Gabriel jogará como centroavante amanhã contra a equipe do Alcas. E aí não sei se com Cebolinha de um lado e Matheus França do outro, se com Cebolinha de um lado e Everton Ribeiro do outro, se com Everton Ribeiro de um lado e Matheus França do outro, mas o meu palpite é que tanto o Gabriel quanto o Everton Ribeiro começarão o jogo de amanhã, até pelo tipo de jogo que o Flamengo vai enfrentar. O Alcas é um time que joga com seu bloco muito baixo, é um time que tem muita dificuldade de ter a bola, é um time que gosta de jogar no contra-ataque, e se faz isso, se é um time que não tem bola, assim, a média de posse de bola do Alcas, aqui no Equador, no campeonato local, é de 37%. Se contra os times locais o Alcas já não tem bola, contra o Flamengo é improvável que tenha mais, né? Então acho que é um time que vai ficar lá atrás, que vai tentar contra-atacar e que vai exigir do Flamengo um jogo mais de paciência. E aí até acho que por isso, já sem o Arrascaeta, ele vai de Everton Ribeiro. Meu palpite é que vai de Gabriel também. Eu acho que é por aí, né, Fabio? Porque, vamos lá, você jogou no Flamengo, você sabe. A gente estava conversando ali no camarim. Amanhã contra o Alcas, é para ter a posse de bola, é para ganhar, é para não passar sufoco. Sim. Eu sei que é uma estreia, eu sei que é diferente, apesar dos jogadores serem experientes, campeões com o Flamengo, Libertadores e tudo, não é estreia. Mas não dá ainda para aceitar, mesmo nesse time que ainda não se encontrou ainda, o Vitor Pereira está mexendo, não dá para aceitar um Flamengo amanhã dando a bola para o Alcas. Você vê os números, 37% de posse de bola, o campeão equatoriano. William, é o que se espera do Flamengo, né? Eu acho que o Vitor Pereira vai ter que encontrar esse equilíbrio, né? Contra o Fluminense, ele colocou uma equipe no primeiro tempo, e ele falou muito sobre isso, uma equipe mais intensa, até mais jovem, né? Jogadores que recompunham com mais facilidade do que aqueles que estavam jogando, deu a bola para o Fluminense. Então, assim, olhando para o adversário, ele reconheceu um pouquinho o momento do Flamengo, entendeu também o momento do Fluminense e montou um time estrategicamente para tentar vencer e conseguiu. No segundo tempo, após algumas substituições que o Vitor Pereira fez, o Flamengo voltou a ter um pouco aquela origem antiga, né? De um time de posse de bola, com Felipe Luiz, com Gabigol, enfim. Aquele Flamengo que o torcedor está um pouco mais acostumado. Então eu acho que no jogo de amanhã, pelas informações que o Zupac falou, a gente imagina um Flamengo que vai ter a bola, que vai voltar a ser um pouco aquele Flamengo de antes. Aquele Flamengo de um pouco mais de qualidade, que talvez não pressione muito o adversário lá em cima, ou que no momento que pressione também, porque na minha opinião não é um adversário que vai oferecer muita resistência ao Flamengo, mas se imagina um Flamengo dominante, um Flamengo com posse, e aí através disso, você precisa de jogadores que tenham essas características, né? E aí entra no quesito Everton Ribeiro, entra no quesito Vidal no meio campo, no lugar do Thiago Maia que tá com problema. O Gerson tem essa característica. Tem também essa questão do Gabigol, né? Como a gente vai ver o Gabigol, não só nesse jogo, mas nos jogos em sequência, né? Como o Vitor vai usar isso. Então você tem que ver o Gabigol amanhã. Eu acho que é uma possibilidade, né? O Gabigol, ele se colocou nessa posição, né, de disputa novamente nessa figura principal do ataque. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o Gabigol colocou isso, talvez, na coletiva, que o problema não é o Pedro, mas é o posicionamento dele como segundo atacante. Talvez ele não queira mais fazer essa função de beirada do campo, de recomposição, de acompanhar a lateral, de fechar espaços, que ele quer voltar a ser aquele Gabriel de origem, né, o Gabigol, camisa 9, aquele cara de referência na área. E seria bacana vê-lo, né? Eu não sei como é que o Vitor vai levar essa condição com o Pedro também. Então, assim, o argumento vai ser colocar o Gabigol porque ele merece ser testado como 9, ou o Pedro, né, talvez saia do time pensando em um Fla-Flu, já que o adversário não oferece muita resistência. Então, assim, amanhã eu acho que é um jogo um pouco mais tranquilo para o Flamengo, mesmo o Flamengo mudando essa característica, pulando de uma equipe que foi contra o Fluminense no primeiro tempo de intensidade para uma equipe de posse de bola. Acho que isso o jogo de amanhã pede. Mas a sequência dos jogos, como é que o Abel, desculpa. Ô, William. Como é que o Vitor vai organizar essa equipe com as declarações que o Gabigol deu aí com relação ao seu posicionamento. O Zupac chamou? Não. Chegou a chamar aí, o Zupac? Chamei. Fala. Eu não ouvi. Chamei, até o Fábio estava falando sobre o Gabriel, sobre a declaração do Gabriel, sobre o posicionamento. Eu acho interessante trazer mais elementos para essa conversa, porque Sim. De fato, o futebol, uma frase que o Zé Elias fala desde os tempos em que ele jogava futsal: futebol é muito dinâmico. E você tem razão, Zé, futebol é muito dinâmico. Porque me preparei aqui para essa cobertura achando que
a repercussão da lesão do Arrascaeta seria a pauta principal. Mas aí o Gabriel traz esse assunto que é super relevante sobre a maneira que ele quer jogar, e essa vira a pauta desses dias aqui. E eu fui tentar entender um pouco mais, até trouxe essa informação mais cedo no Sport Center, com o Bruno e com a Mari, tentar entender um pouco mais o que o Gabriel pensa sobre isso. Por que ele se manifestou como ele se manifestou? Qual é a leitura que ele faz? E eu ouvi algo interessante de pessoas do entorno do Gabriel, que eu fui tentar aprofundar essa discussão. Na cabeça do Gabriel, no ano passado, ele topou ajudar a equipe abrindo mão da sua principal característica, isso no seu entendimento, que é ser o homem-gol, o homem de definição, porque ele entendia que o time precisava naquele momento e ele percebeu, dentro da maneira que o Dorival tocou o trabalho e o time cresceu, que seria bom para todo mundo. E de fato foi bom para todo mundo, né? O time cresceu, o Gabriel jogou muito bem, consagrou o Pedro, veio para trás, deu assistência, deu passe, fez gol de final de Libertadores, enfim, foi bom para todo mundo. O Flamengo jogou muito durante uma boa parte da era Dorival, e essa ajuda, né, essa é a leitura, o Gabriel até fala isso, essa ajuda que ele deu ao time foi boa para todo mundo, beleza. Mas há uma leitura interna por parte do Gabriel e das pessoas que o cercam, que vivem com ele, de que essa ajuda individualmente para ele custou um preço também. Por exemplo, deixou o Gabriel mais distante da Copa do Mundo. Não sei se ele seria convocado sendo o centroavante, mas estando na posição que ele esteve, e olhando para as demandas que a seleção tinha para o ano passado, há um entendimento por parte do entorno do Gabriel que esse outro posicionamento o tirou de uma briga por uma Copa do Mundo. E na leitura deles todos, inclusive do Gabriel, agora é hora de ele voltar a se colocar no seu principal papel. Até porque ele entende que nesse atual desenho do time do Flamengo não está sendo útil nem para ele, nem para o time essa maneira de jogar. Então ele entende, assim, isso não ouvi dele, ouvi de pessoas ao redor do Gabriel, que o limite para essa ajuda, né, abrir mão da sua principal característica, já deu, que é hora, pela maneira que o time joga, que é hora de ele voltar a brigar pela sua principal característica. Imagino até que a mudança de ciclo de seleção brasileira, com um novo técnico chegando, uma outra mentalidade, também tem algum peso. Ele quer se colocar na briga por um ciclo de seleção brasileira, estando na sua melhor função, mesmo que para isso ele tenha que disputar vaga com o artilheiro, né, o Flamengo, o goleador, que é o Pedro. E até acho que nesse momento, para ele, se o Vitor Pereira tivesse que amanhã escalar o time para a final do campeonato e escolher um dos dois para ser o 9, eu acho que agora ele escolheria o Pedro. Sim. Então é até um movimento corajoso do Gabriel, abrindo mão, entre aspas, de um lugar mais seguro para ele no time, para entrar numa briga que talvez seja desfavorável para ele na hora de uma escolha. A conversa é complexa, né? Porque assim, o momento é do Pedro. Minha opinião, o momento é do Pedro, mas o Gabigol é mais bola que o Pedro, eu acho, no geral. Mas o momento é do Pedro porque o Gabriel em nenhum momento disputou com o Pedro. Então, ele esteve longe do gol. Esse é um ponto bom. Agora, como é que a gente vai medir? Ele vai tentar disputar. Então, isso é legal. Isso é legal. Esse é um ponto legal, Pedrão, porque é o seguinte, a gente tá falando, porque o Pedro funciona bem e tal, não sei o que, o Gabriel... Mas peraí, o Gabriel em algum momento dessa relação, desde quando chegou o Dorival, né? Ele esteve nessa função, na função que era dele, pra gente olhar e falar assim, não, peraí, tá metendo gol pra caramba e tá... O Gabigol, ele tem o pré. Antes dessa mudança, a gente sabe como era o Gabigol. Sim. E o Pedro não tinha vez, lembra? Porque o Pedro não chegava lá só como reserva. Ele entrava, fazia gol e tal, mas o Gabigol tava sempre dando conta do recado. Até que teve a mudança. Né? E é bom lembrar que mesmo com essa mudança com o Dorival, o gol do título da Libertadores é do Gabigol. E é bom lembrar que o Gabigol não deixou de fazer gol. Exatamente. Porque eu acho que tem uma mudança e o Zupac traz uma acho que o Gabigol tem uns 9 ou 10 gols. Né? Não, e até no ano passado mesmo, é que o Zupac traz uma leitura muito interessante do entorno dele, que talvez seja muito, Zupa, me corrija até se eu estiver errado, de perda de protagonismo. O gol ele continua fazendo. Só que você tem um Pedro praticamente como um rei da América, artilheiro de Libertadores. Foi pra Copa. Pontual em muitos momentos decisivos de Flamengo, Copa do Mundo, entregando tal camisa 9 que o Tite parecia não achar e buscava para a seleção. Então tem uma perda de protagonismo. Eu acho que o momento desse ano é ainda mais delicado, porque o Gabriel desse ano, no desenho do Vitor, ele não jogava como no ano passado. A gente comentava aqui na semana passada, se eu olhava o desenho do Flamengo, não é nem um mapa de calor, mas é um mapa de posicionamento médio dos jogadores durante os jogos. O Gabigol era o 4º ou 5º jogador mais à frente. O jogador mais à frente era o Pedro, tinha 2 jogadores ainda mais à frente do Gabriel. O Gabriel às vezes vinha um pouco mais atrás, às vezes ele era o 5º jogador mais próximo do gol adversário. Para um cara que tem o apelido de Gabigol, que tem essa preferência, ele revela que ele teve essa conversa
com o Vitor de jogar próximo do gol e ser o quinto cara do time mais próximo do gol adversário, aí eu acho que é um movimento olhando para frente. Mas será que ele não perde agora talvez o status quo ali, titular? Aí, aonde eu levaria esse status atual? O Gabriel vem jogando muito longe do gol, ele não vinha de fato ajudando o Pedro como ajudou no passado, ele não vinha de fato ajudando o Flamengo. Exatamente. Não vinha ajudando o Flamengo. É o Gabriel e o coletivo. Então, é um movimento natural e é bom, porque a gente relembrava ontem, né? O Renato, no ano passado, em algum momento, ele para e conversa com o Vitor. Aqui não tá bom pra mim, não tá bom nem pro Corinthians. O Gabriel agora vira e fala, não tá bom pra mim, não tá bom nem pro Corinthians. Eu ainda acho que você pode... Pro Flamengo, desculpa. Eu ainda acho que você pode pensar... não precisa pra mim de ser muito essa coisa do Pedro e Gabigol. Mas se chegar nessa coisa meio, sabe, um ou outro, tem muito do que a gente bate na tecla sempre. A gente quem contrata o treinador. Como é que esse treinador joga? O que ele prefere? Quais são os jogadores que eu tenho? Mas essa análise nunca é feita. Não tem uma análise criteriosa do departamento de futebol do Flamengo para contratar alguém que encaixe com o seu elenco. Não, porque vai desenvolver o meu elenco mais que o Dorival. Não vai nada. Achou ali que tinha um que podia ser melhor, não gostava do Dorival, chutou a bunda do cara e vambora. Então, assim, é uma escolha do Gabriel. Não acho que seja só de coragem, senão parece, nossa, que corajoso, ele topou ficar no banco. Ele pensou nele também. Ele pensou nele, e ele tem o direito de pensar nele. Sim. Porque no ano passado ele já pensou no grupo. Não é que ele seja egoísta agora e não acho que tenha nenhum problema. É que agora piorou um pouquinho, né? A função já mexeu de novo, quer dizer, ele tá mais longe. E acho que estou com o só para te passar, Zé, e acho que estou com o Zupa nessa previsão, uma informação de talvez ter o Gabriel em campo amanhã, porque eu acho que o Vitor aprende alguma coisa de gestão, de grupo, de elenco. Não é fácil, a verdade é que não é fácil tirar um cara do tamanho do Gabriel do time do Flamengo. Não é fácil. Tem um custo aí envolvido. Não é questão de estar certo ou de estar errado. E eu acho, a gente conversava isso na semana passada, inclusive eu e o Zupac, queria viajar, tentando entender. Faz sentido quando você olha para o jogo do Fluminense. Mas não é fácil, porque não é só o que faz sentido, é o que envolve essa decisão. E essa decisão envolve uma pressão que você vai ter interna, um questionamento que você vai ter do dirigente que não entende nada de futebol, um questionamento do torcedor que vai virar e falar, Gabriel fora de uma decisão, o homem-gol das decisões, tem tudo isso e você precisa administrar. Que a sensação é que é andar para trás. Para o torcedor eu entendo. E a partir do momento que você pensa em ter um tipo de jogo contra o Fluminense e outro tipo de jogo na estreia da Libertadores, é compreensível, talvez até minimamente inteligente, que você tenha o Gabriel por ali. Porque você precisa talvez descansar ou dar menos minutos ou dar um pouco mais de oxigênio para um time que vai precisar novamente ser muito intenso no final de semana. É que a sensação do torcedor, então, Pedro, eu palpitaria por aí igual o Zupac. Perfeito. É que assim, a sensação do torcedor, para passar para o Zé, tentando entender, captar aí o que o torcedor está falando e tal, a sensação é assim, mas peraí, o ano passado deu certo. Com Pedro, com Gabigol. É bom lembrar, o Gabigol já aí partia para um sacrifício ali, mas tá diferente, esse ano tá pior pro Gabigol, né? Deu certo com Pedro, com Gabigol, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, coisa fluida. Teve a dificuldade na final, ok, teve, mas tava dando certo. Tanto a discussão era Pedro e Gabigol podem jogar juntos, Pedro e Gabigol podem jogar juntos, era a discussão da década. De repente entra um treinador que claro que o Bruno Henrique saiu, vai voltar agora, mas enfim, conseguiu acertar e o Flamengo ganhou 2 títulos. A impressão que dá agora, quando você de novo vai voltar a optar ou um ou outro, pode ser que isso aconteça, é que tá andando para trás. Fala, o que todo mundo queria aconteceu no passado, rendeu títulos. Agora vai andar para trás? É a sensação. Não necessariamente é andar para trás, mas é a sensação, Zé. Boa tarde, William. Boa tarde, Capita, Pedro, grande Zupa, todos que estão nos assistindo. Mas assim, eu assisti as declarações de ambos, tanto do Vitor como também do Gabigol. Mas eu não me empolgo nessa não vou ficar 100% acreditando que Gabigol só vai entrar no lugar do Pedro. Até porque se ele fizesse isso, somente isso, o treinador iria mostrar uma limitação gigantesca. Porque você tem vários sistemas de jogo em que você pode colocar Gabigol e Pedro juntos. O Dorival deu uma opção no ano passado, você pode colocar um 4-4-2, Vidal, por cima, rapidinho, Vidal, já que, como é que fala, o Pascoal que fala, né, que às vezes Deus escala, né? É isso aí, nação. Então tá aí as informações do Flamengo. Será que Gabigol será titular do Mengão nessa partida? Vamos ver como o Vitor Pereira vai escalar o nosso Mengão. A gente se vê aí no próximo vídeo.